Aqui a gente não vai só aprender a falar inglês, mas a gente vai aprender a falar inglês fluentemente. É isso que interessa. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre os 7 passos que a gente precisa seguir para aprender a falar inglês fluente. Quer saber quais são os 7 passos? Então vem comigo que eu vou te explicar. Ensinar vocabulário, gramática e dar exercícios incríveis de teatro para exercer a comunicação do aluno. Eu gosto de estudar como é que o cérebro funciona e como é que a gente faz para aprender línguas fluentemente. Então é isso que a gente fala nesse canal. A gente fala como aprender inglês fluentemente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 7 passos que a gente precisa seguir. 7, se a gente seguir esses 7, a gente vira fluente. O primeiro deles é o mindset. O que eu quero dizer com mindset? A pessoa tem que entrar para aprender inglês acreditando que ela vai conseguir aprender inglês. Sim, eu percebo ao longo desses 20 anos dando aula que esse é um dos fatores onde que os alunos desistem de falar inglês. Muitos me dizem que já tentaram muitas e muitas vezes, sempre se sentiam nervoso, não aprendia, ou o método não era bom, ou alguma coisa aconteceu, e eles acabavam depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, desistindo de aprender a falar inglês. Então a primeira coisa que a gente precisa enfrentar é o nosso ego, é o nosso medo, é o nosso mindset. Para qualquer coisa que a gente quiser fazer na vida, se a gente não acreditar que a gente é capaz, a gente nunca vai conseguir. Então esse é o primeiro passo que você tem que fazer, enfrentar os seus medos, as suas dúvidas. O segundo passo, agora a gente começa a arregaçar as mangas e praticar o inglês em si. Listening. Sim, antes da gente estudar qualquer tipo de gramática, eu quero que as pessoas comecem a escutar inglês, mesmo sem entender. Exatamente isso que eu tô falando. Assistir vídeo no YouTube de 10 minutos, escutar uma rádio, escutar música, assistir uma série que já assistiu em português, já gostou, e aí deixar só em inglês, sem legenda, sem nada, sem entender, sem parar, sem filosofar. É só escutar. A gente precisa começar a colocar o nosso ouvido em exposição a essa língua que a gente precisa aprender. Exatamente. Sozinho, o ouvido vai começar a detectar palavras, vai detectar os sons e o cérebro vai começar a construir esse conhecimento dentro de ti, ok? O terceiro passo, agora a gente começa as habilidades de reading e writing. Então a gente tem que começar a aprender vocabulário. Quanto mais vocabulário a gente for aprendendo, mais fácil vai ser pra gente começar a se comunicar, né? Então no começo a gente vai pegando, como é que eu falo isso em inglês, como é que eu falo aquilo em inglês, a gente vai aprendendo algumas palavras, as cores, os números, né? Isso lá no comecinho, obviamente que depois quando a gente começa a ler artigos científicos, a gente começa a procurar palavras científicas, né? Ou se, não, eu gosto de carros, então eu vou começar a ler sobre carros. E aí eu começo a aprender o vocabulário sobre aquele assunto. Não, eu gosto de maquiagem, de moda. Então tudo que a gente for começar a ler, começar a se expor, a gente vai adquirindo, vai memorizando, vai adquirindo vocabulário naquela língua para futuramente nos ajudar a nos comunicar melhor. E esse foi o passo número 3. Passo número 4. Sim, chegou a hora da gramática. Muitos pensam que o primeiro passo é começar a estudar gramática, mas não. O primeiro passo é a gente acreditar que pode. A gramática vai chegar lá pelo 4º passo. Sim, quando a gente começa a estudar gramática, a entender por que o inglês é falado desta forma, aí a gente compara, obviamente, com a nossa língua mãe, né? No caso, com o português. A gente começa a ver a estrutura da pergunta, a estrutura, o que pode ser trocado, que elemento pode ser trocado ou não, para que a gente, mesmo assim, consiga
entender, mas tem uma ordem de palavras que segue, né? Aí começa a ter os tempos verbais. Então, tudo isso é a construção, onde que a gente vai dando elementos para que na hora que a gente for conversar de novo, né? Tudo, na verdade, numa língua o objetivo é conversar naquela língua, né? Então, na hora que a gente for conversar, a gente já tem os sons que a gente adquiriu com o listening, a gente já tem o vocabulário que a gente está aprendendo, e agora a gente já tem uma estrutura para começar a construir frases, perguntas e começar a se expor de uma forma mais correta, onde que quem é nativo consegue nos entender. E com isso, a gente vai para o quinto passo. O quinto passo, read out loud. Eu adoro dar essa dica para os meus alunos e às vezes as pessoas esquecem um pouquinho, mas é muito, muito, muito importante quando a gente vai aprender uma língua é começar a fazer leitura em voz alta daquela língua. Pra gente começar a se acostumando a se escutar falando naquela língua, praticando uma pronúncia, né? Então eu sempre dou uma dica para os meus alunos colocarem a forma de pronúncia, né? Escrever a forma da pronúncia em cima da palavra se eles têm uma dificuldade, mas praticar uma leitura, né? Com respiração, com pausa, com vírgulas, ponto final ou ponto de interrogação, com respiração. E com tudo isso, além de tudo, a gente está ajudando o nosso cérebro a se sentir confiante em falar aquela língua nova. Porque lembrando, o objetivo em falar uma língua é sempre se comunicar, conversar. Então a gente está treinando tudo para que o nosso ego, para que o nosso cérebro se sinta tranquilo em se comunicar. Quando a língua, a gente nunca falou aquela língua, a gente tem a tendência a achar que estranho, eu nunca falei isso. O ego dá uma gritadinha. Então a gente vai lendo em voz alta, read out loud, para ir acalmando essa tensão. E toda vez que a gente for se comunicar com alguém realmente que só fala inglês, a gente já está um pouco mais acostumado. Nisso, a gente vai para o nosso sexto passo, que aí começa, que é o que difere o que é treino de jogo. Até agora a gente estava treinando. Quando a gente vai para o passo 6, a gente vai jogar. A gente precisa ir para o mundo e começar a se comunicar em inglês. Então a gente tem que começar a conhecer pessoas no trabalho ou na nossa vida pessoal que falam inglês, ou vamos viajar, né? Existe esse momento onde que a gente tem que ter contato, se expor e ter que se desenrascar, ter que viver, ter que comprar alguma coisa naquela língua que a gente quer aprender. Então a gente tem que, o sexto passo é praticar a conversa, ir pra ação, ir pro jogo, parar de treinar e ir pro jogo, ok? E o sétimo passo, que vem com tudo isso, eu acho que o sétimo passo ele nunca tá lá no final, ele faz parte de tudo isso, né? Assim como a pessoa tem que ter o mindset, tem que estar confiante de que é capaz, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha muitas etapas, mesmo que seja um processo longo, a pessoa tem que ter o mindset de que é capaz de aprender aquilo. O sétimo passo é que a curiosidade da pessoa tem que levar ela a querer aprender. Então, a curiosidade, quando eu era adolescente, minha curiosidade era com as músicas de rock. E isso foi me levando a querer conhecer a cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido. E aí a gente vai construindo a nossa curiosidade. E além de ter curiosidade sobre alguns elementos, algumas coisas que vai fazer a gente aprender mais e mais, a gente tem que estar se divertindo. A gente tem que gostar daquilo que a gente está estudando, aprendendo, se expondo. Se a gente não estiver se divertindo, o nosso cérebro nunca vai aprender. Ele vai achar que aquilo é uma coisa muito que pode nos prejudicar e ele não vai relaxar e aprender. Então,
O sétimo passo, além de tudo, também é muito crucial. Parece que não é importante, mas se a gente não tiver curiosidade e não estiver se divertindo, a gente nunca vai acreditar que é capaz. E não adianta a gente ler em voz alta, escutar, aprender gramática, que se a gente não acreditar que a gente é capaz, a gente não aprende. Então, se você seguir esses 7 passos, eu tenho certeza que depois de um tempo... Gente, não existe isso, não existe aprender inglês ou qualquer língua fluentemente em 6 meses, em 3 meses ou em 1 ano. Cada pessoa tem o seu próprio processo, cada pessoa é exposta de formas diferentes e cada pessoa vai aprender em tempos diferentes. Não coloquem tempos, só aceitem que vocês são capazes. Sigam os 7 passos e bora aprender inglês fluente, ok? Vamos se ver no próximo vídeo? Até já!